Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu só ver se eu não tô com o Bluetooth ligado aqui. Não. Tá. Eu tô com um problema sério de visão aqui. Isso daí é um obstáculo na vistoria, por falar nisso. E aumentou, dobrou o meu grau no olho direito, então não tô enxergando muito bem ainda. Eu tô me acostumando com óculos aqui. E essas luzes no computador me atrapalham. Então, gente, hoje nós vamos pro desafio 39. Nossa, essa bancada aqui é alta. A gente mudou de apartamento. Nossa, meu Deus, como mudança me ensinou muito sobre materiais, essas coisas e os problemas, né, que a gente acha às vezes na vistoria de locação, coisas que a gente vê ali que é um dano, né, e que a gente tem que apontar, obviamente, mas a gente vê como que aquele dano foi surgir, né, quando você faz uma obra num imóvel seu, geralmente, ou você acompanha, né, uma obra você consegue ver a dimensão de como isso impacta no imóvel, sabe? Tô meio divagando aqui, mas é uma reflexão que eu tava pensando, por exemplo, aquele armário de MDF que é novo, né? É um imóvel recém-entregue, inclusive a marcenaria nova, e a porta fica correndo sozinha, a porta fica pegando na gaveta, ou a gaveta pegando na porta, enfim. E aí você vê que foi erro de cálculo do marceneiro. Ai, meu Deus, por exemplo, aconteceu isso com a gente. Sabe, essas coisas assim, ó, você se arrepende dos materiais que você escolhe, né? Você começa a entender muito sobre o desgaste natural, que aí você escolhe um material e você começa a ver como ele mancha mais fácil. Por exemplo, essa bancada que a gente tá aqui é de MDF. É que eu tô com fundo, porque tem uma prateleira aqui que no vídeo eu não sei porque ela fica torta. Quer ver? Eu não sei o que acontece, que ela fica torta. E ela não é torta. Ó, ela não é torta, gente. Mas parece que ela tá torta, mas ela não é torta. Eu acho que é porque é tipo no cantinho da parede. Enfim, é por isso que eu tirei. Vou colocar minhas florzinhas de volta. E aí, essa bancada aqui que a gente tá, ela é escura. E eu coloquei aqui a minha mão e eu vi, ficou tudo a marca dos meus dedos. E aí eu encostei nela, ela já fez um risco enorme branco. E não é um material de má qualidade, eu acho que é a cor que eu escolhi, sei lá. Se bem que eu tentei colocar uma cadeira com tudo aqui, não coube, não fiz a medida certa, aí foi erro meu. Enfim. Mas voltando aqui, e são obstáculos, né, que surgem na vistoria, né? Voltando que eu divaguei aqui. Esse desafio, esse pensamento de hoje sobre o vistoriador excelente, é muito interessante, porque a vistoria, é que a gente sempre fala, ela tem que retratar o estado do imóvel, tanto a entrada quanto a saída. Não é só a entrada que retrata o estado do imóvel, a saída muito mais, porque a entrada você relata como o locador está entregando e a saída como o locatário está entregando. Uma é muito. As duas são importantes e uma não existe sem a outra. Mas a polêmica geralmente sempre é na saída, né? E existem muitos obstáculos nesse objetivo, que é você relatar como o imóvel está. Por exemplo, você tem que saber como lidar com eles, né? Antes de eu dar o exemplo. Você tem que saber como lidar com os imprevistos que surgem. Você tem os imprevistos que vão impactar diretamente na execução da vistoria e outros empecilhos e imprevistos que impactam para você começar a realizar. Exemplo, o que aconteceu comigo hoje. Você chega no imóvel e estão lá fazendo uma manutenção. Não tem como fazer. Fui lá no imóvel, o teto estava aberto na cozinha. Como é que eu vou fazer uma vistoria com o teto aberto? Até pode, se a imobiliária autorizar, mas eu digo assim, sem avisar a imobiliária fica difícil, porque o locatário vai entrar, a imobiliária às vezes nem tá sabendo que está sendo feita uma manutenção, um cheiro de esgoto horrível. Então, houve ali um obstáculo. Então, eu nem cheguei a executar. E como que a gente lida com isso, né? Antes da execução, durante a execução. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Mas tenha em mente isso. O seu objetivo como vistoriador de imóveis ou como imobiliária que faz suas vistorias é que a sua vistoria, ela fale a verdade. Ela mostra a realidade do estado do imóvel para evitar qualquer problema. Tanto a entrada quanto a saída. E, por exemplo, o que acontece muitas vezes que são obstáculos para uma boa vistoria de entrada? Quando você chega no imóvel e tem manutenção, é um. Então, você pode deixar de fazer a vistoria, mas talvez você vai ter que fazer, porque o inquilino vai pegar a chave amanhã. Não tem como adiar. Por que é um obstáculo? Porque vai um prestador lá. Na verdade, tem vários obstáculos nisso. O primeiro, você já vai começar uma locação com manutenção. O segundo, vai um prestador lá, ele vai alterar esse imóvel. Ele vai alterar esse imóvel, gente. Por que ele vai alterar? Porque ele vai colocar a espátula dele ali no chão, ele vai jogar gesso sem querer no chão, que vai cair, e gesso é uma poeira, risca.
Ele pode sem querer bater em alguma coisa, danificar, nunca é culpa dele, acontece, né? Tá fazendo a obra ali. Depois vai ter que ser consertado o problema. E muitas vezes as imobiliárias se perdem nisso, né? Elas não. Eu também já cometi esse erro, e às vezes eu até cometo, não vou mentir, às vezes eu esqueço também. De depois documentar como ficou aquela manutenção, e aí depois na saída esquece como que estava e não consegue cobrar do locatário. Por exemplo, a pintura era usada nesse teto que ia ser feita a manutenção, porque iam fazer uma manutenção porque estava com uma infiltração, aí estava com um monte de mancha escura, na vistoria de entrada é colocado que o teto tinha manchas. Mas ia ser feita uma manutenção, e foi feita, só que não documentaram, e 5 anos depois você não lembra mais. Até 2 anos, 1 ano, se você tem muitos imóveis, você já não lembra mais. E aí na saída, tá aquelas fotos. Não tem uma foto de como ficou a pintura. E aí chega a pintura tá toda manchada. Aí você não sabe se foi o inquilino que deixou manchada aquela pintura ou se foi aquele prestador que fez o serviço lá atrás que deixou manchado. Então, isso é um exemplo de coisas que ocorrem que impedem o objetivo final da vistoria, que é relatar como o imóvel está. É você documentar aquilo ali. Isso é uma manutenção durante a vistoria ou depois que é feita a vistoria, é um grande problema. Você tem que saber se blindar, você que é imobiliária, né, em relação a documentar tudo certinho. E durante a vistoria, fazer manutenção, meu Deus, isso é um baita obstáculo, um baita problema, porque um prestador atrapalha o outro. Primeiro, tem prestador que não para de falar, gente. Vocês me perdoem se tem prestador me vendo aí, tem que ter bom senso. A pessoa está fazendo uma vistoria, ela não pode ficar conversando com você, que ela está documentando coisas. Você que é imobiliária, por favor, gente, me perdoa a minha sinceridade, me pensa um pouco, sabe? Você está ali fazendo a vistoria, você tem que ficar concentrado. E aí a pessoa não para de falar. E aí a imobiliária espera que a gente dê um corte no prestador dela. E é um prestador de anos, igual já aconteceu comigo, e não tem como cortar, porque daí ele fica ofendido e vai lá reclamar para a imobiliária e você que fica como errado a história. Sem contar que você vai criar um climão e a pessoa vai estar no mesmo imóvel, na mesma peça, às vezes, que você, no mesmo cômodo. Então, é muito chato. Tem isso. O prestador tá lá fazendo um negócio com gesso, tá sujando todo o imóvel, manchando às vezes as coisas. Você não consegue no cômodo que ele tá fazendo a vistoria, ou você já foi ali, você já fez, aí ele chegou e ele começa a modificar tudo. Ou tirar. Meu Deus, isso também é um obstáculo na vistoria. Começam a proprietária aparece lá e começa a retirar a coisa do imóvel. Você já documentou que tem copo, por exemplo, quando é vistoria de utensílios, um monte de copo. Você foi lá, contou, tirou foto, ele começa a tirar. Que raiva! Eu vou cobrar, eu cobro, né? Já fiz, mas assim, vai ter que ter todo um trabalho, às vezes, de tirar. Ou depois que você terminou a vistoria, o proprietário vai lá e tira coisas do imóvel, ou ele faz benfeitorias, altera o imóvel, e aí querem que você fique fazendo aditivo. Isso é muito complicado. Então, assim, são coisas que alteram a vistoria, são coisas que são um obstáculo para o objetivo final da vistoria, que é relatar como o imóvel está. E muitas vezes a imobiliária é conivente com isso, ela acha que não dá nada. E quando estoura a bomba no final, aí sim. Porque aí o que acontece na saída? O proprietário esquece que retirou as coisas, a imobiliária esquece de avisar o vistoriador para tirar, que tá, na vistoria estava com copos, por exemplo. E aí na saída estão cobrando os copos, mas foi retirado na entrada. Entendeu? Então fica esse problemão, o inquilino às vezes paga por uma coisa que não é justa e ele sabe que não é justo, porque ele sabe que não tinha aquele copo, ele vai falar muito mal de você, ou pior ainda, ele acha algum e-mail, alguma conversa, sei lá, alguma prova que foi pedido a retirada, que o proprietário retirou, ele contestou, não sei, e aí cria-se aquele climão. Então são coisas que acontecem que a gente tem que saber lidar. Eu estou falando de alguns, os principais obstáculos, na minha opinião, da vistoria, ela ser perfeita, ela retratar como o imóvel está, não ter contestação, não ter conflito na saída, é isso. É alterar o imóvel enquanto está sendo feita a vistoria, querer fazer manutenção antes ou depois ou durante a vistoria, retirar coisa. Ai, gente, vocês me pegam aqui, tem um bicho aqui mordendo minha perna. Que mais? Imóvel sujo. Imóvel sujo é um obstáculo, gente. Tem muita imobiliária que quer entregar imóvel sujo. Por que é um obstáculo? A vistoria, pela milésima vez, para ver se vocês entendem, não é relatar como o imóvel está. Como que eu vou relatar como um piso está se ele está super sujo? Aquilo é uma mancha? Aquilo é uma sujeira? Aquilo é um risco? O que é aquilo? Eu não sei, eu não vou ficar lá esfregando. Entende? Ninguém vai ficar esfregando o piso para tirar dúvida. Eu não vou, porque isso tem tempo, isso não é higiênico. E me perdoem, eu tô ali para relatar como o imóvel está. Aí vão falar, mas põe sujeira, que é menos pior. Mas e se não for sujeira? E se for mancha? Aí eu vou colocar sujeira, o inquilino vai lavar, vai ficar manchado o piso, e aí no final eu vou cobrar dele porque era mancha. E sem contar que não vai conseguir cobrar, porque o inquilino é até vergonhoso, assim, ele vai olhar a vistoria, um juiz vai olhar e vai rir da sua cara, porque ele vai falar, meu Deus, como que você tá falando? Não tem como saber se isso aqui estava manchado ou não. Você não conseguiu produzir uma prova
a prova de contestação, de dúvida, né? Então, isso também é um empecilho. Não é feito as manutenções de aquecedor, de ar-condicionado, aí querem cobrar na saída. Então, assim, isso aqui são obstáculos. Como que você lida com esses obstáculos? Você que é vistoriador, você que é imobiliário. Manutenções. Você tem que fazer vistoria periódica, pré-vistoria. Você tem que fazer pré-vistoria, tem que ver tudo que tem para arrumar antes, ali na hora da angariação. Tem uma forma de você fazer isso, né? Tem uma forma, um processo, né? Você inserir isso num processo da sua imobiliária. E você insere, vai ser assim, assim, assim o processo para poder fazer essa pré-vistoria e não ter esse problema mais de chegar na entrada e ter um monte de coisa para arrumar, né? E isso aí eu não vou entrar muito em detalhes, porque é um processo a mais que você vai ter, mas que vai te salvar de muito problema. Mas esses processos, muitas coisas que a gente ensina aqui, tem lá no nosso curso completo. Quem quiser, sempre tem o link aí. Mas se não quiser, saiba disso. Pré-vistoria, nada mais é do que você verificar o que tem que ser feito no imóvel antes de alugar. Simples assim. Processo, essas coisas vamos dizer assim, que é algo mastigado que a gente dá para vocês no curso, mas vocês podem fazer isso tranquilamente, tá? E, assim, além da pré-vistoria, se não deu para fazer a pré-vistoria, já foi, porque é uma angariação assim, relâmpago, angariou, no dia seguinte alugou. Então aí o vistoriador, aí eu penso que o vistoriador tem esse dever de comunicar. Como eu sempre digo aqui nos vídeos, eu não tô falando do vistoriador que faz vistoria para startup, essas startups grandes, assim, que você não tem acesso, por exemplo, à imobiliária. A não ser que, eu não sei, eu acho que não é obrigatório, né? Isso daí você relata como tá ali e pronto. Eu não creio que tenha isso de você ficar falando, cheguei lá e o aquecedor tava sem revisão, vou avisar vocês, tá na vistoria, mas tô avisando para vocês saberem. Não, não tem isso, eu tenho certeza disso, porque uma delas eu já sei, eu fiz treinamento deles lá e no treinamento não tinha nada sobre isso. Então, o que eu tô falando é para quem faz vistoria para imobiliárias, assim, de forma por conta, né? Prestador autônomo, assim, vistoriador. Eu penso que o vistoriador deve comunicar a imobiliária de manutenções urgentes, por exemplo, um aquecedor. Por quê? Se um aquecedor não está revisado, o imóvel pode pegar fogo e o seguro incêndio não vai cobrir. Não vai, porque eles vão ficar caçando pelo imóvel. Como que eles vão cobrir uma coisa que não estava em dia, né? Então, o seguro não vai cobrir. Ou eles vão bater de frente, vai dar um problema, e sem contar o transtorno que se causa por causa de uma bendita revisão. E, gente, acontece de pegar fogo sim, tá? Eu já peguei, e parar de funcionar também, o aquecimento e tudo mais. Então, eu penso que o vistoriador deve comunicar à imobiliária. Ó, cheguei aqui no imóvel, tá na vistoria, isso aqui que eu vou te falar, mas também tô te falando pra você estar ciente, para providenciar depois, daí vai ter que fazer, né? O que eu falei que é um problema, vai ter que documentar depois que foi revisado e tal. O aquecedor não tá revisado. Ar-condicionado tava com filtro sujo. Que mais, assim? Esses tipos de manutenção. Eu cheguei lá, ó, a porta de entrada, quase fiquei trancado. Fui entrar lá e quase fiquei trancado, porque a porta tá enroscando. Isso é uma coisa que tem que avisar, porque o inquilino vai entrar lá e pode ficar trancado no imóvel. Esses tipos de coisas, assim, que você vê que são agravantes. Tem uma infiltração no imóvel. Muito importante avisar a imobiliária. Então, você vai blindando a sua imobiliária assim. Você também, o historiador, se blinda. Porque amanhã ou depois, você só coloca na vistoria e não avisa, e sempre eles querem jogar em alguém, gente. Vocês me perdoam, o proprietário quer jogar em alguém. Aí joga na imobiliária. Imobiliária, com todo respeito, não fiquem bravos, mas vamos ser honestos. Quando pensa, vai pro bolso, todo mundo fica meio assim. A imobiliária, muitas, não tô dizendo todas, mas muitas vão querer jogar em alguém. Quem que elas vão jogar? No vistoriador. E vistoriador, você joga em quem? Ninguém. Não tem ninguém pra você jogar. Então, para você se precaver, é importante você avisar. Para você não ter esse tipo de problema depois, perder às vezes o cliente ou criar um climão, até ser cobrado, dependendo do contrato que você tem com a imobiliária. Então, avisa a imobiliária que tem esse tipo de manutenção. Tem um prestador de imóvel enquanto eu estou fazendo a vistoria. Ó, tem algumas formas de você lidar. Agora eu falo para os vistoriadores. Avisar a imobiliária. Eu geralmente faço isso, aviso a imobiliária. Dependendo do que eu falo, não tem como fazer a vistoria. Não dá. Uma vez eu fui fazer uma vistoria, já contei isso, e o proprietário foi lá pregar rodapé no imóvel. Era um quarto, tinha 3 quartos. Eu falei, não, beleza, você vai pregar um rodapé, eu faço aqui e tal. Só que aí ele começou a fazer barulho com furadeira, trouxe toda a família dele, sério, tinha umas 10 pessoas e cachorros dentro do imóvel, gritando, falando alto, falando com pessoas da rua, da sacada, sério, gente, se berrando. Eu fui embora. Eu fiquei muito nervosa, assim, e eu não me arrependo, não vou mentir, eu não me arrependo.
Eu fui embora, eu simplesmente dei as costas, não avisei ninguém e fui embora. E avisei a imobiliária, mas não avisei ninguém ali dentro do imóvel, eu só fui embora porque estava insustentável e eu achei uma falta de respeito muito grande, sabe? Ai, mas o proprietário não sabia. Ah, gente, me perdoa, mas, meu Deus, como que você se concentra? Com um monte de gente, crianças correndo, tipo, ao meu redor, cachorro. Ai, meu Deus, quando eu me dá vontade de chorar. Então, é uma forma, ó, tá insustentável com a educação. Eu falei com muita educação, eu falei, gente, não tem como, filmei uma parte eles sem eles ver, eu falei, ó, como é que tá a situação aqui? E aí a imobiliária viu, me deu razão, que eu não tinha condição de fazer a vistoria daquele jeito. Eu preciso de concentração. Quando a imobiliária, mesmo assim, tendo manutenção, seja o proprietário ou um prestador, que atrapalha para fazer a vistoria, que vai interferir, né, na vistoria, vai modificar ali alguma coisa, e a imobiliária insiste para fazer mesmo assim, por N motivos, eu falo, tá bom, eu faço. Gente, eu não vou mentir, geralmente eu cobro mais caro, por causa do que vai demorar mais, você demora mais para se concentrar. E eu falo para eles que eu não assumo nenhuma responsabilidade se der algum problema na minha vistoria. De, tipo assim, passar alguma coisa. Ai, Jéssica, nossa, onde já se viu você fazer uma vistoria e você se eximir de responsabilidade? Nesse caso, eu faço, porque tá comprometido a vistoria. Tá comprometida porque vão estar alterando o imóvel, porque não tem como se concentrar com barulho de furadeira, com barulho de maquita, cortando peça, poeira no seu nariz, na sua cara, entendeu? Sujando o ambiente que você está vistoriando, fica difícil eu poder averiguar como que tá um piso, se ele tá cheio de poeira, cheio de material. Uma vez eu fui fazer uma vistoria também, em outro caso, o cara encheu, assim, o piso da sacada de ferramenta. Vocês sabem que é assim, né? E me encheu, assim, eu não conseguia nem andar. Eu não fiz a vistoria daquele cômodo, tirei foto de longe, eu não consegui acessar o ambiente. Ai, mas você não pediu para o prestador? Eu não, ele sabe que eu tô ali. E assim, quem mandou fazer uma manutenção? Então eu deixo a imobiliária assim, tipo, ó, não tem como, não consigo acessar. E assim, aí até eu esperar ele tirar toda a ferramenta dele, vai atrasar minha vistoria, eu tenho agenda. Então eu deixo a imobiliária ciente. Eu sei que eu tô falando brava, porque dá raiva. Ai, meu Deus do céu, eu fico muito brava. Mas eu falo com muita educação, porque eu entendo que às vezes a imobiliária não tem culpa. Às vezes nem ela sabia que ia ter uma manutenção, o proprietário foi lá, vai fazer e não avisou ninguém. Eu entendo, mas eu também tenho que me proteger. Eu sou CPF, mas eu também sou CNPJ, entendeu? Eu também respondo processo, eu tenho cliente, eu tenho conta para pagar. Então, assim, eu tenho que me resguardar. E eu acho que todo mundo concorda com isso. Nós somos pessoas adultas, não tem nenhuma criança, então nós sabemos que cada um tem suas responsabilidades, mas a minha responsabilidade é limitada a deixarem eu fazer o meu trabalho da forma que eu faço, do meu processo. Não tem como ninguém alterar o meu processo. Esse aqui é o meu processo. Vocês me contrataram, meu processo é esse aqui. Entendem, gente? Então, esse é um tipo de obstáculo. E você blinda assim, você tem que ter um diálogo com a imobiliária. E você dá as alternativas para ela. Se eximir da responsabilidade, não fazer, fica a teu critério. Qual mais situações que acontecem mesmo? Ah, vai começar a tirar coisa do imóvel. Eu aviso, foi, ó, eu vou excluir aqui da vistoria, mas às vezes vai aparecer fotos, porque, por exemplo, você tira a foto do armário, tá cheio de louça, tirar as louças dali. Ah, eu não vou excluir todas as fotos do armário e fazer de volta, sendo que eu já fiz a vistoria. Não tem como eu voltar lá e tirar fotos do armário. Ou, por exemplo, eu já passei naquele cômodo, eu não vou voltar lá. Se eu tiver com a agenda apertada, gente, tá? Também não sou tão má assim. Mas às vezes eu tô com a agenda apertada com a própria imobiliária. Eu já tenho vistoria da própria imobiliária ali para fazer, da mesma imobiliária que eu tô fazendo. Então não dá para voltar. E o que eu faço? Eu coloco uma observação. Ó, foi retirado isso, isso e isso durante a vistoria, desconsiderar nas fotos. É o que dá para fazer, né? É o que dá para fazer. E, gente, se você não concordar, tá tudo certo. Eu tô falando do que eu faço, e aí você vai pensando aí o que você acha que dá para você fazer. O que você não concorda, descarta. Pode comentar também, tudo certo, mas sempre que eu falo, comentários com respeito, tá? Não é aqueles comentários do tipo, eu não concordo, e você tá errado, onde já se viu isso? Não, gente, vamos fazer um comentário sem pessoalidade. Olha, eu faço assim, por causa disso, disso, disso. Tudo bem, entendeu? Tudo certo. Outro imprevisto que surge é que você não consegue nem fazer a vistoria é as chaves. Isso eu gostaria de falar. Às vezes você chega no imóvel e a chave não funciona. Olha, acontece comigo, assim, não vou dizer que é bastante, mas com uma certa frequência acontece, né? Então, nesses casos, você, como vistoriador, tem que alinhar com a imobiliária. Se é uma imobiliária desorganizada, que sempre acontece isso, tem que começar a cobrar deslocamento. Eu sei que é chato, mas tem que começar a cobrar deslocamento, porque aí, quando você começa a cobrar deslocamento, a imobiliária se organiza. E às vezes a imobiliária está com um funcionário novo, acontece, assim, de errar a chave. Vai ter alguma vez, vai acontecer. E aí dá para relevar uma vez ou outra. A gente não pode também ser assim, uma pessoa difícil, assim, que leva ao pé da letra, do cravo cravado, né?
Então, é cravo, não é crivo, né? Crivo cravado. Então, assim, dá para relevar, mas se é uma coisa que é recorrente, aí você tem que cobrar deslocamento, tá, gente? Porque a gente tem custos. Ou a vistoria que vão lá e desmarcam. Você chega ali, reservou tua agenda e desmarca. Se acontece direto e não te dão uma outra vistoria, tem que conversar com a imobiliária, explicar quais são os seus custos e tudo mais, que você perde o dia, perde o horário. E se acontecer direto, assim, que eu digo é, por exemplo, você marca uma vistoria, ó, Jéssica, quero uma vistoria para depois de amanhã. Aí você vai lá e reserva a sua agenda, às vezes uma vistoria grande, por exemplo, que vai levar o dia inteiro. E aí a pessoa vai lá e te avisa no dia que não vai mais ter a vistoria. E você não consegue mais encaixar nenhuma. Eu acho justo cobrar por taxa de... como que é o nome que a gente dá? Acho que é taxa de não realização, não comparecimento, eu não lembro. Quando o locatário não aparece, também tem que cobrar, na minha opinião, a taxa. Então, são coisas assim que você tem que saber lidar e tem que ter tudo muito documentado, sabe? E muito alinhado com a imobiliária também. Então, eu acho que é isso, gente. Eu queria falar sobre isso, dos obstáculos dos imprevistos, que isso vai te ajudar na profissão. Te ajudar para suas vistorias ficarem cada vez melhores, tá bom? Vocês me perdoem se eu tô cansada, se não é nada pessoal com vocês aqui, mudança da trabalho, tô super cansada. Mas eu agradeço aí por vocês assistirem. Um abraço para todos vocês e tchau, tchau.